Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do OxygenCast. Hoje nós falaremos muito mais sobre tributação. Tenho certeza que você quer saber sobre impostos no Brasil, impostos no exterior, como que você faz para declarar e pagar os seus impostos aqui no Brasil, reduzindo, aquilo que você tem que pagar. Eu agradeço também imensamente a presença da Nicole Weber aqui comigo e do Nilson Dias, que estão comigo, sócios na Oxygen, Tanto ali na parte de gestão, na parte de consultoria, agora também na parte de, podcasts, e outros conteúdos que nós fazemos por aqui também, Começando então, gostaria de perguntar pro Nilson Dias, por que você acha que imposto é um dos maiores vilões dos investimentos? Então, primeiro porque ele reduz ali o retorno real, mas eu não consideraria o imposto um vilão. Eu acho que ele é uma regra do jogo. Igual a gente tem aqui no planeta Lei da Gravidade, você não vai pular do quinto andar, Então você entendendo que o imposto faz parte do jogo, como que você consegue desenhar a sua estratégia tributária para que isso não te machuque tanto? Exemplo, utilizar ETFs de acumulação irlandeses, que vão te dar uma otimização tributária com relação a dividendos. No momento do usufruto, retirar a tua residência fiscal de um local onde vai te tributar muito alto esse ganho de capital. Exemplo, um português, um europeu que vai pagar ali 28, 29, 30 e poucos % de ganho de capital, ele pode mudar a residência fiscal dele para a Suíça, por exemplo, e pagar um valor menor. Então, entender que é vilão, faz parte do jogo e você tem que saber ali a regrinha para isso não te machucar. Excelente, Nilson. Acho que faz bastante sentido, e até respondendo umas perguntas que a gente recebe bastante sobre essa questão de residência fiscal, as pessoas elas acreditam que pelo fato de eventualmente investirem fora do Brasil, elas não vão pagar impostos no Brasil, Ou se elas eventualmente se mudarem para um outro país e tiverem investimentos no Brasil, também não vão pagar impostos aqui. Na prática, a residência fiscal é o principal conceito que você tem que entender quando você investe ou quando você tem patrimônio, seja no Brasil ou no exterior. A residência fiscal é o país onde você normalmente mora ou passa mais de 6 meses por ano, essa é a regra padrão, E neste país, normalmente, na maior parte dos países, você pagará imposto e declarará todo o seu patrimônio e toda a sua renda no mundo inteiro, Então, se você é uma pessoa que mora no Brasil, que é residente fiscal no Brasil, se você investe em um ETF europeu ou americano, você pagará imposto no Brasil sobre os ganhos que você tenha em reais nos Estados Unidos ou na Europa, Tem países que não funcionam dessa maneira, Que tem uma tributação local apenas, Por exemplo, o Paraguai, ele tributa toda a renda que você tiver dentro do Paraguai, originada dentro do Paraguai, Ele não vai tributar você se você tiver uma renda de dividendos ou de ganhos de capital em outros países no mundo inteiro. Tem alguns outros países que têm essa característica, Por isso que o Nilson ele mencionou essa questão de escolha eventual de residência fiscal. Eu sempre gosto de falar que não é tão fácil, Obviamente, Sim. Quando você escolhe a sua residência fiscal, não é só, eu quero pagar menos imposto, eu vou para um país que tem uma tributação menor ou que não cobra imposto sobre o que eu tenho fora. A prática é uma escolha de vida, Uma escolha de qualidade de vida, uma escolha de custo de vida. Você tem países que têm vantagens fiscais, mas são mais caros, Ou ficam longe da família, outra cultura, outra realidade. Então isso também, obviamente, tem que ser levado em consideração. Aí eu queria saber a opinião de você sobre isso, mas acho que a tributação é apenas um dos aspectos. É apenas um dos aspectos. O Paraguai, por exemplo, ele não vai exigir que você passe mais do que um dia por ano lá, O problema é você permanecer mais do que 183 dias nos outros países. Você pode desenhar a sua vida, usando ali a teoria das bandeiras para isso. Agora, óbvio, uma família que tem crianças em idade escolar, que não faz o homeschooling, é inviável. Isso é mais uma possibilidade para um casal com os filhos já criados, que já tá ali mais velho, a 60 mais, comprou uma casa em Orlando, não quero ter o meu aluguel tributado dessa casa, Muita gente compra casa em Orlando para alugar Airbnb, para Disney, essas coisas todas. Botar minha residência fiscal no Paraguai, eu vou ficar 6 meses no Brasil, os outros 6 meses eu vou passar 2 meses nos Estados Unidos, 4 meses viajando. Você tem que entender que você vai ser um viajante perpétuo. Sim. Só que esse viajante perpétuo não significa que você é um condenado com uma mochila nas costas, sem casa. Exato. Basicamente, você precisa ter 2 casas. Se o custo disso é menor do que o custo que você teria de ganho de capital, a conta fecha. Senão, não faz sentido, Exatamente. E como você bem mencionou, essa questão de família, Então, basicamente, a gente fala bastante sobre residência fiscal, mas de fato não é uma coisa trivial que de hoje pra amanhã você vai mudar e não vai fazer nenhum estudo sobre isso. Então, como o Nilson bem mencionou, se você tiver família, então tudo isso você precisa levar em consideração quando você vai fazer esse tipo de escolha. Aproveitando sobre essa questão da residência fiscal, Otávio, eu tenho uma pergunta. Como que funciona a bitributação nos países? Porque a gente sabe, por exemplo, bastante advogado que os Estados Unidos e Brasil, a gente tem um acordo, então que você paga imposto lá, você pode descontar aqui. Por enquanto, Por enquanto, ainda pensei nisso antes de falar, mas por enquanto ainda temos, Em outros países isso não acontece, ou mesmo nos Estados Unidos e Irlanda. Como que funciona de fato a bitributação? Sobre a bitributação é bem interessante, Como é que funciona normalmente? Quando você, por exemplo, investe em um fundo de investimento brasileiro, Eu vou pegar um exemplo aqui, o IVVB11, que é um fundo brasileiro que investe em ações americanas. Este fundo IVVB11 brasileiro
brasileiro ele compra lá nos Estados Unidos um fundo americano que é o IVV. Este IVV compra ações americanas. Estas ações americanas pagam dividendos, né? E, consequentemente, pelo fato de pagarem dividendos, o governo americano ele retém 30% de imposto na fonte. Afinal, o investidor é o fundo brasileiro, é o IVVB11. Este IVVB11 é um fundo brasileiro que comprou ali, no caso, ações americanas indiretamente e, portanto, ele tem uma tributação de 30% na fonte, em que os Estados Unidos cobram sobre esses dividendos que são pagos, né? Aí depois você tem as suas cotas do IVVB11 que se valorizam ao longo do tempo. Quando você for vender este fundo, você vai pagar 15% de imposto de ganho de capital sobre essa valorização, mas veja que dentro dessa valorização, pelo fato de o IVVB11 ser um fundo de acumulação, ou seja, ele acumular aqui no Brasil, dentro do Brasil, os dividendos que haviam sido pagos a ele, né? Essa valorização de cotas será tributada novamente sobre aqueles dividendos que já haviam sido tributados dentro dele quando houve o pagamento, né? Quando houve o pagamento dos dividendos das ações americanas para dentro do fundo. Então você é bitributado, você é tributado uma vez quando os Estados Unidos tributa 30% na fonte e depois no Brasil, hoje com uma alíquota de 15%, pode mudar, mas hoje com uma alíquota de 15% sobre estes dividendos que foram acumulados. Então isso é bitributação, né? Nós temos a possibilidade de ter uma otimização dessa bitributação em alguns aspectos. Por exemplo, se você, ao invés de comprar o IVVB11, se você abrir uma conta nos Estados Unidos e comprar direto o IVV, o que acontece? Cairá no seu extrato lá, no seu saldo da sua conta no exterior, os dividendos líquidos, né? No caso, líquidos de 30%, mas veja que já vai cair líquido para você. Esse restante de dividendo, esses 70% que não foram tributados, quando você reinvestir, veja, isso aí será o seu novo custo de aquisição. Você não será tributado novamente sobre esses 70% de dividendos que você reinvestiu, né? Então, nesse caso, você evita essa bitributação se você não utilizar, né, ali um intermediário que seria o fundo brasileiro. Sim. Ou seja, se você for direto no exterior, você evita essa bitributação. Uma forma não necessariamente de evitar a bitributação, mas ter um resultado parecido, é você, por exemplo, optar por um fundo europeu, pode ser de acumulação, né, que investe em ações americanas, porque a Irlanda tem um acordo com os Estados Unidos de redução de tributação de 30% para 15%. Então, você é tributado somente em 15%, e quando você vender ali com ganho de capital o seu fundo europeu, você vai pagar mais 15%. Então, é 15 mais 15 vai ficar muito próximo a 30%, que seria praticamente a tributação que você teria se você investisse direto ali em ações americanas, tá? Então, é basicamente assim que funciona a bitributação. O país de origem daquele ativo tributa, e o seu país de residência tributa novamente se não tiver um acordo, ou se você eventualmente não investir diretamente, né? Então, é basicamente dessa forma. O Brasil tributa sim, mas como você tem como comprovar, caso você invista diretamente nos Estados Unidos, que você já teve a sua tributação na fonte, você tem como evitar pagar novamente. Isso, porque basicamente a corretora ela já faz a retenção do imposto Exatamente. e te deposita líquido na tua conta, né? Então, no episódio anterior, a gente comentou sobre a questão de que agora, atualmente, né, nós temos a declaração de ajuste anual. Então, você já informa também qual foi o seu pagamento de imposto, né? O seu imposto retido, certo? Então, você não precisará pagar a mais, porque você já pagou a mais, na realidade, do que a alíquota brasileira quando você teve o dividendo retido. Bacana, excelente. E até perguntando agora pro Nilson, sobre essa questão de residência, de imposto de herança, etc. Muitas pessoas perguntam qual é o impacto que existe nesse imposto de herança americano. O que é dito em relação a isso? O que é verdade? O que não é? Então, é uma pergunta excelente e a gente vê como que a gente é otário aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil, vamos pegar uma família pobre, IBGE ali, classe F, classe C, D, E, que a única herança é uma casa de 50 mil reais. Vamos falar, um barraco, num bairro super perigoso, que o Estado não entrega saneamento, o Estado não entrega calçamento, nada. O pai morreu, os filhos vão ter que pagar 4%, 8% de TBI pra transferir esse imóvel que já é de posse da família. ITCD, né? O ITCD. E aí, você vai pra realidade americana, né, um país que hoje tem aproximadamente 23 milhões de milionários. Se você tiver um patrimônio de até 13 milhões de dólares, em alguns estados, a viúva e os descendentes são totalmente isentos até esse limite de 13 milhões. Sim. E lá tem calçada que não tá quebrada, tem saneamento, né? Então você tem um retorno ali que você não tem aqui, mesmo pagando ITCMD, ITCD, ITBI, todos esses impostos sobre transferência de bens, né? Dito isso, né, fazendo parênteses aqui de como que a gente é otário aqui no Brasil, você brasileiro vai investir nos Estados Unidos, o tio Sam vai te considerar um investidor estrangeiro. Então, até 60 mil dólares você vai ter ali uma isenção de impostos no caso de um falecimento seu prematuro e ter que transferir aqueles bens ali para sucessores. Passou de 60 mil, começa a entrar em vigor uma tabela progressiva que vai de 18% a 40%. Se passar de $1 milhão, aí já é essa alíquota que é bem salgada, né, de 40%, por você ser um investidor estrangeiro. Isso não acontece pro americano, tá? O americano até 13 milhões de dólares, dependendo do estado, né, lá cada estado tem a sua lei, Sim, né? sim. Ele pode ficar com 0 imposto, né? Por conta disso que os ETFs de Luxemburgo, da Irlanda, né, eles acabaram ganhando muito notoriedade aqui no Brasil, né, principalmente pelo trabalho do Otávio,
Otávio, né, que na minha visão é o único canal, né, que começou aqui no Brasil Sim. falando sobre Sim, com ETFs certeza. irlandeses, né? Uhum. Pessoas começaram a se atentar por conta do trabalho do Otávio. Caramba, olha só que legal. Se ao invés de eu comprar o IVV, eu comprar o VOA lá na Irlanda, eu tô comprando as mesmas 500 empresas na mesma proporção, só que eu tô pagando menos impostos sobre dividendos e também não tenho um imposto sobre herança, né? Então, uma grande vantagem. E basicamente, para você ter acesso a tudo isso que eu falei, é você instalar um aplicativo diferente. Em vez de você cair na mesmice, né, de aplicar em ETFs americanos, porque você já tem uma conta no Banco Inter, já tem na XP, já tem na Nomad, qualquer outra corretora que dê acesso à Bolsa Americana. Ah, não, vou ter que baixar mais um aplicativo, abrir outra conta. Basicamente é isso. Você abrir na XTB, se você abrir na Interactive Brokers, você vai ter acesso aos ETFs irlandeses. E com isso, todas essas vantagens, a maior delas é pra gente que tem filho, né, se preocupa com isso. Tem uma morte prematura, um acidente de carro, alguma coisa assim, você sabe que não vai ter imposto sobre herança. Sim, sim. Não, excelente, né? Até porque quando a gente pensa justamente em sucessão patrimonial, algumas pessoas também pensam em outras alternativas, Sim. né? Além dessa questão de tributações, se você consegue evitar com alguns instrumentos que no Brasil são mais conhecidos, né? Como previdência Sim, privada, previdência etc. Mas também com offshore, né? Com estrutura, com Sim. empresas em paraísos fiscais que também é possível, né? Sim. Sim. É que daí na offshore você vai acabar, né, escolhendo basicamente Sim, ali sim. a tributação. Então, se eventualmente você quiser investir em ativos americanos com mais de 60 mil dólares, não for um residente fiscal como o Nilson bem mencionou, você pode estudar outras estruturas aí que fazem sentido para o seu objetivo, né? Sempre frisando que tudo deve ser adequado ao seu próprio perfil de investidor. Aproveitando esse seu gancho, Nicole, eu quero falar pra você que tá aí assistindo o vídeo, né? Aqui embaixo desse vídeo tem um link pra um formulário onde você consegue agendar um horário com a gente, com a nossa equipe da Auction, pra gente entender o seu caso. Porque quando chega um cliente aqui pra Auction Wealth, a gente mostra o leque de possibilidades pra ele, tanto pra globalizar, internacionalizar o patrimônio, investir em moeda forte, ter uma renda passiva em moeda forte. E a gente trabalha com modalidades que são muito mais justas do que as modalidades que você vai encontrar em outras wealths, né? A maioria vai utilizar ali um sistema baseado em comissão, né? Te vendendo bonds e títulos de renda fixa individual para ganhar no spread. E aqui na Auction a gente tem uma premissa de tentar nos livrar ao máximo do conflito de interesses, te devolver todos os rebates, tudo, e te cobrar de uma maneira justa, né? Você pode tanto entrar para a Auction através de uma consultoria que você paga uma única vez e vai usufruir daquela carteira que foi desenhada para você durante anos, muitas vezes 5, 10 anos usando a mesma carteira, ou na modalidade de gestão, onde a gente opera a carteira por você não precisa apertar nenhum botão, não precisa abrir planilha, a gente faz tudo por você, seja na fase de acumulação, seja na fase de usufruto. E para você descobrir, né, qual é o melhor caminho para você, basta você clicar aqui embaixo, preencher os seus dados, que alguém da nossa equipe vai entrar em contato contigo para agendar aí uma reunião gratuita. Otávio, qual você consideraria que é o erro mais comum quando os investidores vão escolher algo relacionado à tributação? Na realidade, eu diria que o maior erro é mudar demais a alocação considerando a questão tributária. Eu acho que sim, a questão tributária é importante, né? Você escolher ativos que pagam menos impostos ou estruturas que pagam menos impostos, sim, isso é importante. A gente já vai falar sobre o quanto que uma tributação pode ser reduzida ou o peso que ela tem, mas mudar demais a alocação por conta disso, eu acho o maior erro clássico, né, que a gente observa, né, as pessoas quererem aproveitar, por exemplo, o benefício fiscal que existe no Brasil de venda de ações individuais brasileiras até 20 mil reais por mês em vendas sem imposto, ou também pelo fato de receber dividendos isentos de imposto de renda de ações individuais, e por isso colocar a imensa maioria do capital em ações individuais brasileiras, né? Então, é assim, você assume um risco gigantesco de performar mal por décadas, né, e colocar o patrimônio da sua família e das suas gerações seguintes em risco por conta de uma economia tributária que marginalmente poderia ser ali de mais ou menos 15% do retorno total, né? De fato, ninguém gosta de pagar imposto, mas também ninguém gosta de ficar 20 anos ali com capital abaixo da inflação, como pode acontecer perfeitamente no Brasil, além do risco de ruína que eventualmente pode acontecer em algumas situações, né? E o tempo que você perde, a angústia que você tem, né? Toda a sensação de mal-estar por performar mal em determinadas situações, né? Então, pra mim, eu diria que esse é o principal erro, né? Que a gente vê com tributação. Sim, se a gente considerar, por exemplo, uma pessoa que tenha, em termos nominais no Brasil ali, tá? Uma rentabilidade entre 10% e 15% ao ano de maneira nominal, que é o que se observou nos últimos 30 anos aproximadamente, tanto em renda fixa como na média das ações de 10% a 15% de maneira anual. 15% de imposto seria a alíquota próxima da atual, você pagaria ali mais ou menos 2%, né, de imposto por ano, teoricamente, se você considerar. Sim, é bastante coisa 2%, porque se você considera que você tem ali uma rentabilidade de 5% a 7% acima da inflação, pagar 2% é bastante coisa, né? Você pode chegar a 40% do seu retorno total na prática, né? Acima da inflação líquida de imposto, é bastante coisa. Mas, ainda assim, o risco que você tem de ter uma alocação mais concentrada, pior, é muito grande.
grande, né? Por isso que tem que ser considerado, né? E, infelizmente, isso é alimentado, né, por narrativas na internet. Por exemplo, Ibovespa bateu o topo histórico. E aí você olha, se você analisar o topo histórico em dólares, foi lá em 2007. Se você pega esse topo histórico e desconta o IPCA, você vê que tá longe também. Então existe toda uma narrativa que é construída na internet para justamente ficar alimentando, não, compre as ações brasileiras porque tem isenção, os dividendos não são tributados, estamos batendo o topo histórico. Só que quando você vai ver isso na prática, você não tem poder de compra, você tá super concentrado. E com o VT, por exemplo, você pega a média dele dos últimos anos, deu 18% ao ano em termos nominais. Né? E um ponto importante também é o seguinte, né? Quando a gente considera que se a pessoa ela investe em ações individuais, mesmo que ela tenha esse benefício fiscal de não pagar imposto com vendas até 20 mil reais por mês, eventualmente ela tem que fazer algum rebalanceamento, alguma venda, alguma troca diferente. E se você tem, por exemplo, um fundo irlandês de acumulação, você só vai pagar imposto quando você for vender lá na situação de usufruto, e aí você pode ter centenas ou milhares de ações que mudam de posição, que entram e saem do fundo ao longo do tempo, e você não paga nada de imposto por isso, né? Que esse é justamente o ganho pelo diferimento fiscal, pelo atraso no pagamento do imposto, que você só vai pagar quando você vender. É muito parecido, né, com o conceito que a gente tem aqui de come-cotas no Brasil. Exatamente. Então, esse conceito ele é muito importante. Infelizmente, no Brasil, a gente tem vários fundos que são tributados nessa modalidade de come-cotas, ou seja, que você é tributado a cada 6 meses. Tem muitas pessoas que criam come-cotas para si, né? Sim. De girar a carteira e se obrigar a pagar imposto ao longo do tempo, né? Então, tem até alguns estudos que foram feitos, né, que mostram exatamente que um come-cotas, uma rentabilidade padrão aí de 12% nominal ao ano, por exemplo, pode gerar uma perda na ordem de 0,7% ao ano, né, de resultado final, de resultado total no final. O que é bastante coisa, somente pelo momento que você paga de imposto. Nem a alíquota, que você pagaria a mesma coisa, somente o momento do pagamento gera ali uma perda na ordem de 0,7% ao ano, que é bastante coisa. Quando a gente considera taxas de retirada de 4% ao ano, praticamente ali 20% do retorno que você perde. Né? E você tem países que estão se alinhando agora com políticas tributárias de computar ganho não realizado, né? Sim. Você vê já a Dinamarca tributando ganho não realizado em Bitcoin, a própria Irlanda, que a cada 8 anos vai computar os ganhos ali não realizados em ETFs, né, ou investimentos locais. Então são coisas que você tem que pensar. Tem muita gente, não sei se já cai esse tipo de pergunta pra você, né? Brasileiro que tá na Irlanda. Sim. Tá, o que eu faço? No 7º ano eu vou embora da Irlanda e depois eu volto e tal, né? Eu sempre o brasileiro querendo fazer as gambiarras, né? Ou eu vendo, se você vender, você vai pagar o imposto igual. Então são situações que você tem que sempre que analisar pra não entrar em armadilhas tributárias, né? Otávio, e ETF comprado no exterior, ele entra na herança brasileira? Porque declaração você precisa fazer no país de residência fiscal. Então como que funciona a questão de sucessão patrimonial? Sim, não, isso é bem claro, tá? O ITCD, previsto na Constituição Federal, ele incide sobre todo o patrimônio que a pessoa tem, tá? Então, sim, sobre todo o patrimônio que você declara, na sua declaração de imposto de renda anual, é sujeito à tributação de herança brasileira, que é o imposto estadual, que é o ITCD. Cada estado tem que regulamentar. Talvez algum estado não regulamente, mas você não pode contar com isso, né? Pode pressupor que os estados eles vão cobrar sobre todo o patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior. Existem algumas exceções que não entram dentro desse rol a ser tributado, né? Exemplos claros são os fundos de previdência privado, por exemplo, que conseguem evitar essa tributação, né? Seguros de vida também acabam não entrando, né? Inclusive os seguros resgatáveis acabam não entrando, mas investimentos padrão em ativos financeiros como ações, títulos de renda fixa, tudo isso acaba entrando sim, tá? Sim. E um ponto importante também que algumas pessoas perguntam sobre doação, também entra, tá? Então, se você vai doar um ativo que você tem no exterior para um filho seu, para uma outra pessoa, também está sujeito ao mesmo imposto brasileiro, que é o ITCD, que é tanto sobre doação como sobre herança, tá? Então é um imposto estadual, né? Então ele é tributado da mesma maneira. Exatamente. E Nilson, existe o IOF ou outra taxa quando você investe no exterior? A gente tem alguns custos para concretizar esse investimento no exterior. Primeiro que você falou o IOF, né, que é sobre a remessa, né, sobre operações financeiras. Hoje é 1,1 para investimentos, era 0,38. O spread, que para quem é cliente da Auction, para quem é aluno aqui dos nossos cursos, ele é 0,30, sendo que tem corretores que cobram 3%. Então ele é muito mais barato. Vale a pena ser aluno ou cliente, porque praticamente sai de graça o teu investimento na consultoria ou num eventual curso, né, só pela diferença que você ganha com o spread, né. Além disso, você vai ter o imposto retido na fonte, né. Então, por exemplo, você comprou lá cotas do FWRA. Uma vez por ano ou uma vez a cada trimestre, aquele ETF, ele vai ter o pagamento de dividendos, que no caso de acumulação ele vai ser inserido dentro da própria cota, só que já descontado ali dos 15% que fica retido
pela própria corretora. Basicamente, os custos são esses, né? Bem transparentes. Tem negócios muito piores que a gente faz no Brasil, né? Inclusive aluguel de imóvel, que é uma coisa tão comum, né? 27% de imposto. Agora ainda vai ter o CBS, né? Um monte Isso de mesmo, coisa, né? teve uma Vai pra nova legislação. 35%, a não ser que a pessoa abra uma empresa, pague contador pra alugar aquele imóvel pela empresa, né? Então, olha a dor de cabeça que vai ser. Exatamente. E um ponto importante também sobre essa questão de aluguel de imóveis, que muitas pessoas utilizam o aluguel de imóveis como fonte de aposentadoria, né? Isso. Extremamente comum no Brasil. Agora a Receita ela já informou, né, que ela vai cruzar Os dados. ela vai cruzar o endereço que a pessoa Exatamente. declara como residência com a propriedade do imóvel. Então, se você eventualmente declarar que você mora em um imóvel que você não declarou que é seu, vai ser pressuposto que ocorreu um aluguel e você será, no caso, o proprietário será tributado sobre Isso mesmo. sobre isso. Então vai ser muito mais difícil sonegar imposto sobre aluguel de imóveis, que já era tributado em 27,5%, e agora ainda haverá mais, né, IBS, ou CBS, no caso. CBS, na CBS sobre esse aluguel. Né? E aí, imagina, porque pra você mudar isso, né? Imagina o cara que ele estruturou a aposentadoria dele em aluguel de imóveis. Primeira coisa que ele já vai ter que se ferrar aí é em montar uma estrutura, um CNPJ. Segunda coisa, transferir todos esses imóveis pro CNPJ e pagar aí no mínimo 4% de TBI mais as custas de cartório. Pra aí sim reduzir essa alíquota, se não me engano, pra coisa de 11, 12% e não ficar em cima dos quase 35% que vão ser com a reforma, né? E além um custo também dos que você já comentou, eventualmente, né, tem corretoras que podem cobrar corretagem, né, na execução de ordem, mas geralmente o que acaba sendo proporcional do volume que você opera, ou também tem a modalidade fixa, né, por exemplo, na Internet We Brokers tem as duas modalidades, né, então você escolhe qual fizer mais sentido, também tem essa questão que acaba sendo incluído no custo, né, de aquisição. Geralmente, se você vai fazer ordens acima de $7 mil, mais ou menos, aí o fixo já vale a pena. Sim. E pro mundo normal, né, as pessoas que aportam ali, sei lá, até 3, 4 mil dólares por mês, o tiered, variável. né, por níveis fica melhor, né? Sim, por nível já fica ótimo. Aproveitando então justamente esse assunto, Nicole, ETF, isso é uma dúvida bem comum. ETF precisa entrar na declaração de imposto no Brasil, ETF no exterior ou ETF no Brasil? Sim, com certeza, porque, como a gente mencionou, são ativos financeiros que, no caso, eles não são isentos, como, por exemplo, previdência privada ou mesmo a própria modalidade de seguros. Você vai declarar todos os seus bens e direitos, e ETFs, por serem um ativo financeiro, eles se incluem nessa modalidade. Então, na sua declaração, você vai colocar, né, todos o seu investimento, né, e vai fazer o cálculo ali de quanto você gastou na aquisição desses ETFs. Declarar ativos não necessariamente tem a ver com pagar imposto no ato em que você está fazendo a declaração. Quando você está declarando que você tem a custódia de um ETF, você está informando para a Receita que, olha, eu, Nicole, tenho, 10 cotas do VT. No momento em que eu for vender ou no momento em que eu receber algum dividendo, aí sim eu vou fazer a parte da declaração em que eu vou dizer, olha, eu tive retido, por exemplo, os 30%, né, e eu recebi, $1 de dividendo, e foi retido os 30% de imposto. No caso de ativos irlandeses, né, ou mesmo eventualmente de Luxemburgo, que forem de acumulação, você só vai declarar a sua posição nos bens e direitos, e aí quando você vender os seus ativos, aí sim, de fato, você vai ter que aí fazer o pagamento do imposto, mas o próprio programa já vai gerar a DARF para você quando você colocar qual é o valor que você teve aí de lucro, né? Então, inclusive, né, você pode acabar compensando os prejuízos, né, que isso foi uma mudança que trouxeram, né, na verdade, com a nova legislação, que antes isso não ocorria, né? Então, é possível, né, você fazer a compensação de prejuízos, né, entre, claro, os mesmos ativos aí do mesmo grupo, né? Você não vai querer compensar um prejuízo do exterior com o ativo brasileiro, que não vai funcionar. Tudo no exterior é separado, né? Então, isso é bem importante ficar claro na declaração. Por exemplo, o cara comprou um carro, né, que ele acha que é dele, e se ele não pagar o IPVA, ele vai ser rebocado, né? Então, ele é obrigado a declarar o carro e ele tem que pagar imposto anualmente, né? Se ele comprou um imóvel que ele também acha que é dele, ele vai pagar o IPTU, né? Então, dá essa impressão de que tudo que você tá declarando, a partir do momento que você declara... sobre ele, né? Não. Exatamente. No direito tributário a gente tem o que a gente chama de fato gerador, Sim, que é uma situação, um evento que gera o pagamento do imposto, né? Na realidade, na declaração de ajuste anual de imposto de renda, é somente uma fotografia daquilo que você tinha no começo e no final do ano, né? Então, veja que declarar, né, informar o que você tinha, não gera o imposto. O imposto é você ganhar alguma coisa, você ganhar alguma coisa, você aumentar o seu patrimônio, ou você vender algo com lucro, que aí gera um ganho pra você, ou você receber uma renda de alguma coisa, um aluguel ou um dividendo, por exemplo. O fato de você, de fato, aumentar o patrimônio com uma venda com lucro,
lucro ou receber uma renda, sim, aumenta o seu patrimônio e, consequentemente, gera imposto. Isso é fato gerador. Não é fato gerador você declarar que você tem. Eu tenho, por exemplo, essa caneca, no final do ano eu tinha a mesma caneca. Veja, o meu patrimônio não aumentou, ele continuou igual no começo e no final do ano, portanto não há imposto a ser pago. Ah, Otávio, mas eu tinha caneca e aí eu dei um pouco de água pra alguém e aí eu tive uma renda com isso. Beleza, então aí, nessa situação, sim, eu posso eventualmente ser tributado sobre essa renda que eu tive. E a valorização da caneca não é um fato gerador, né? Por exemplo, você comprou a caneca por 10 e no final do ano ela vale 20, você não vendeu ainda a caneca. No caso, na realidade eu nem sei quanto é que ela vale, né? Porque eu não vendi, né? Eu só vou Sim, saber que ela vale isso aí. 20 se eu vender. Se eu vender, de fato, aí eu tornei líquido aquele resultado, meu patrimônio aumentou. E aí sim, eu serei tributado. Inclusive, isso é um erro clássico que a gente vê. As pessoas declaram que compraram imóveis e todo ano elas reajustam o valor do imóvel na declaração conforme a cabeça delas, conforme o que elas acham que o imóvel Não, vale. vale. Não faz sentido isso, né? A Não. pessoa tem que manter o mesmo Isso. valor de aquisição para qualquer ativo que a pessoa tenha, né? Isso mesmo. Mas isso não faz sentido pra você reduzir o ganho de capital na venda? Sim, mas isso é Tipo, ilegal. aumentar o valor. E você não, Não pode pode. ficar aumentando. Você não pode ficar aumentando. Você não pode aumentar o custo de Não. aquisição. Pode se você fizer uma não, custo benfeitoria de no imóvel. aquisição. Isso. Se você fizer uma benfeitoria no imóvel. Ah, eu comprei um apartamento e eu fiz uma reforma nele. Se você tiver todas as notas fiscais dos valores que você gastou, você pode aumentar o valor que você havia pago pelo imóvel Isso como algo mesmo. declarado. Ah, eu Entendi. declarei que eu comprei imóvel por 200 mil. Aí eu gastei 50 mil numa reforma, eu posso passar a declarar que o meu imóvel, que o meu custo Sim, de aquisição foi 250. E esse Isso. aumento reduz o ganho, o lucro que eu vou ter no futuro quando eu vender. Uhum. E geralmente as benfeitorias muitas vezes nem estão averbadas na matrícula, né? Então Sim, sim, também sim. tem Brasil, essa Brasil. questão, né? Mas aí você tem que ter como comprovar. Sim. As benfeitorias, elas não precisam estar verbadas, mas você tem que ter como comprovar com nota fiscal. Sim, Uhum. exatamente. Show, perfeito. Então, acredito que nós tenhamos passado sobre vários assuntos relativos à tributação. Então, se você gostou, pega esse vídeo aqui, manda o link para o coleguinha da família, para o colega do trabalho, que eu tenho certeza que eles devem ter muitas dúvidas sobre tributação. E não deixe de clicar no formulário aqui embaixo, colocar ali os seus dados para nós entrarmos em contato com você, para você entender muito melhor se faz ou não faz sentido os nossos serviços de gestão, de consultoria, para você, de fato, ter uma carteira personalizada, seja no Brasil, seja no exterior, para você atingir os seus objetivos financeiros, seja morando no Brasil, no exterior, com família, filhos, tudo isso é muito importante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você preencher o formulário aqui embaixo e também nos siga nas redes sociais, auction.br, no Instagram, também aqui pelo YouTube. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso material aqui, certo? Valeu. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu.